Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa terceira aula da primeira semana do Departamento Pessoal. E nesta aula nós faremos um exemplo apenas sobre os encargos da folha de pagamento. Então é um exemplo porque a parte de encargos é uma área bastante complexa que demanda bastante estudo da legislação trabalhista e da legislação previdenciária. Vamos lá? Antes de entrarmos no exemplo prático sobre o cálculo dos encargos de uma empresa do Simples Nacional, vamos entender quais são os encargos trabalhistas e previdenciários que uma empresa paga e quais são também as fontes de estudo desses encargos, estudos e pesquisas que nós veremos agora no próximo bloco. Bom, como é de conhecimento, uma empresa ela tem que recolher 8% de FGTS para os empregados seletistas principalmente, ou 2% no caso de contratação de jovem aprendiz. Na rescisão contratual, exceto por acordo, a empresa tem que recolher mais 40% do saldo. Mas o nosso objetivo é entendermos a parte previdenciária, o que é o desconto do empregado e a parte que o empregador tem que recolher dependendo do seu regime de tributação, popularmente conhecido pelo E-Social como a sua classificação tributária. No INSS, nós temos os descontos, então desconto de conforme a tabela, 8%, 9% ou 11%, que nós falaremos na próxima aula, mas nós temos também casos de prolaboristas e autônomos, que são chamados contribuintes individuais. Então, existe uma separação na hora da demonstração, isso dentro de Cefip e dentro da DCTF-Web, do que foi recolhido, descontado do holerite de um prolaborista ou de um empregado ou de um RPA de autônomo, porque são formas distintas de calcularmos. Só que o foco aqui, que eu vou dar alguns exemplos, algumas dicas, porque não dará em uma aula para a gente aprender tudo sobre o universo dos encargos, eu falarei sobre os encargos patronais. Então, o que são os encargos patronais? Se a empresa ela for do Simples Nacional, tem que ver qual que é o tipo do Simples Nacional, que tem 3, para entender como calcular se ela será substituída ou não. Se ela for, por exemplo, enquadrada na classificação tributária de lucro real presumido, nós temos que recolher lá os 20% patronal, mais o RAT, mais o FAP, mais outras entidades que eu vou explicar já já. E também os encargos ele vai muito além disso. Nós temos retenções de INSS em cima de notas fiscais de cessão de mão de obra, nós temos aquisição e comercialização de produção rural, evento desportivo / patrocínio, que essas informações, no caso de PJ, estão lá dentro da FDRINF, não dentro do E-Social, só no caso de pessoa física, na aquisição e por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer? Que encargos, calcularmos encargos, vai muito além de somente descontarmos do empregado e recolhermos a cota patronal. Então, enquanto eu estiver dizendo cota patronal de INSS, quer dizer que a parte do empregador será fora aquele valor que ele já descontou do empregado e terá que repassar para o governo. Além disso, nós temos também o imposto de renda, que é descontado sobre a folha de salários. Então, no imposto de renda, nós temos que tomar cuidado que algumas empresas utilizam o regime da competência. Então, o que é o regime da competência? Ele desconta, por exemplo, o empregado trabalhou em abril, mas recebeu em maio, e mesmo assim a empresa já vai lá e paga para a Receita Federal em maio. Para o imposto de renda, que não tem parte do empregador na folha, só do empregado, nós temos que utilizar o regime de caixa, ou seja, o imposto de renda ele só é calculado para fins de recolhimento no momento do pagamento. Então, eles trabalharam em abril, receberam em maio, então eu só vou recolher
esse imposto de renda para o governo em junho, sempre no dia 20 do mês seguinte de quando eu paguei para o empregado. É por isso que eu explico lá no meu curso de cálculos trabalhistas que muitas empresas elas são obrigadas a recolherem o imposto de renda retido na fonte lá dentro do adiantamento salarial. E algumas empresas, principalmente entidades sem fins lucrativos que estão dentro da própria legislação, elas recolhem 1% de PIS sobre a folha de pagamento. Então, entidades que não objetivam lucro, como condomínios, associações e por aí vai, além desses encargos já do Fundo de Garantia do Imposto de Renda da Previdência, elas recolhem também numa outra DARF o PIS sobre a folha de pagamento. Então nós entendemos até aqui quais são os encargos. Agora, no próximo bloco, eu vou explicar como pesquisar se a sua empresa é do Simples Nacional ou não e realizarmos as outras pesquisas antes de entrarmos nesse mundo dos encargos. Caso você venha a assumir essa parte de encargos ou já trabalhe com os encargos sobre a folha de pagamento, é bom que você entenda principalmente o quê? Qual que é a premissa básica antes de trabalharmos com os encargos? Nós precisaremos entender qual que é a classificação tributária da sua empresa. E eu estou aqui naquele portal SPED Tabelas, que nós temos essas tabelas lá também dentro dos layouts do E-Social, para mostrar a tabela 8 do E-Social, que é a tabela de classificação tributária. O que você precisa saber? Não vai dar para dar um exemplo de todos, porque os cálculos mudam, principalmente na parte patronal, mas eu darei o exemplo de uma empresa do Simples Nacional. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber se a empresa está enquadrada no Simples Nacional ou não. Se ela por exemplo, se ela estiver enquadrada no Simples Nacional, você tem que verificar se ela é 100% substituída, eu já vou falar sobre isso. Você terá que verificar se ela não é substituída, ou seja, a parte patronal é paga sobre a folha de salários, ou se uma parte dela é substituída, uma parte não é substituída. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma atividade concomitante do Simples Nacional. Depois você terá que verificar se o enquadramento dessa empresa na Receita Federal está como MEI, microempreendedor individual, como agroindústria, produtor rural pessoa jurídica, consórcio simplificado de produtores rurais, órgão gestor de mão de obra e por aí vai. Tá vendo que nós temos vários cálculos distintos e vários códigos a serem analisados antes de calcularmos os encargos? E aí, André, mas você falou que a minha empresa poderia ser do lucro real ou presumido. Quem classifica, quem analisa essa classificação não é o departamento pessoal, é o setor tributário ou contábil. O departamento pessoal ele segue conforme a classificação que foi feita lá dentro da contabilidade ou dentro do setor tributário. Mas se a sua empresa estiver enquadrada no lucro presumido ou no lucro real, né, se você pegou essa informação em algum lugar, você colocará aqui como código 99, que são pessoas jurídicas em geral. Então, antes de você iniciar os cálculos e gerir toda a parte dos encargos da sua empresa, é importante que você analise a classificação tributária e pelo menos uma vez por ano em janeiro, você faça uma revisão para ver se não foi alterado nada. Mas André, como eu saberei se a minha empresa está enquadrada no Simples Nacional ou não? Se você colocar na internet assim, ó, consulta Simples Nacional, nós faremos aquela mesma consulta que eu fiz lá na primeira aula. Então, consulta do Simples Nacional. Aí você vai colocar o CNPJ da sua empresa, tá? E vai colocar esses caracteres aqui para que ele possa ser verificado. Então, olha só, a minha empresa está enquadrada, ela é optante pelo Simples Nacional desde 8/6/2017. Então, passo 1 foi feito. A minha empresa está no código 1, 2 ou 3.
Agora, o que nós precisaremos saber? Qual que é o anexo do Simples Nacional que ela está enquadrada? E esses anexos, como eu falei também lá na primeira aula, são grupos de atividades separados por anexo. E se uma empresa estiver enquadrada no anexo 4, ela pagará 20% sobre a folha de salário. Se tiver em outro anexo, ela será substituída, ela pagará lá na guia do DAS. Então, você pode colocar assim, ó, consulta anexo do Simples Nacional. Tá? Você pode pegar pela própria legislação, ou nós temos esse site aqui, ó, kenai-simples.com.br. Se você colocar o KENAI da sua empresa, você vai lá, você vai emitir um cartão do CNPJ. Então, cartão do CNPJ, vou colocar aqui o CNPJ, e vou pegar o KENAI preponderante, ó, da atividade principal, tá vendo? Então, que será o 8599604. Então, 8599604. Olha lá, está dizendo que a minha empresa ela está enquadrada no anexo 3. É uma empresa de, se eu fosse MEI, instrutor de cursos gerenciais, mas ela está aqui dentro, ó, curso de treinamento profissional gerencial com acesso à internet ou treinamento e desenvolvimento profissional gerencial, que é o que está aqui, ó, 8599604. Então, ele está no anexo 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que sobre a folha de pagamento de salários, eu não pago 20% patronal. Ou seja, a minha empresa ela é substituída. Já na minha guia do Simples Nacional, eu já tenho lá uma parte do INSS com essa substituição. Então, primeiro passo, verificar com a sua contabilidade, confirmar qual que é a classificação tributária. Depois você pode confirmar aqui nesse site também qual que é a sua classificação tributária. Se você entrar aqui nesse site e estiver aqui não optante do Simples Nacional, quer dizer que ou a empresa é do lucro real ou ela é do lucro presumido. Aí você pode também verificar se não é nenhum outro daqueles casos, daqueles códigos da tabela 8. Depois você pode, se ela for do Simples Nacional, você pode pesquisar aqui nesse site qual que é o anexo. Se ela estiver no anexo 4, ela pagará 20% patronal. E para você pesquisar nesse site, você vai pegar aqui pelo código de descrição da atividade econômica principal. E aí, não se esqueçam daquele site das instruções normativas da Receita Federal. Leiam as instruções normativas 971 de 2009, tá? Que ela foi alterada pela 1867, em janeiro desse ano. Então, nós temos a IN 971, nós temos a IN 1867. Olha lá, ela foi alterada, tá? Tiveram algumas alterações. Ela fala dispõe sobre as normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas às outras entidades administradas pela Receita Federal do Brasil. Então é importante que você leia a 971 e leia também a 1867, que foi publicada agora em janeiro, já com 2 alterações posteriores. Então é a alteração da IN 971 de 2009. Mas também é importante você ler o Decreto 3048 de 99, a IN 925 e outras instruções relacionadas aos encargos trabalhistas e previdenciários. Então agora vamos fazer um exemplo prático de uma empresa enquadrada no Simples Nacional. Vamos fazer então um exemplo de cálculo de GPS, Guia da Previdência Social. Nas próximas aulas eu falarei sobre a guia da DCTF Web, lá na última aula, substituindo a GPS. Aqui nós temos um resumo real de folha de pagamento. Então essa folha de pagamento ela realmente aconteceu e nós calcularemos o INSS sobre essa folha de pagamento de salários. Então eu coloquei aqui no Excel uma forma mais fácil para calcularmos essas informações, visto o que aparecem lá hoje dentro da CEFIP. Bom, essa parte aqui inicial de segurados é o que nós descontamos dos segurados. Então, o que nós descontamos de empregados
E aqui o que nós descontamos de contribuintes individuais, que eu falei lá no segundo bloco da nossa aula de hoje, que são quem? Os prolaboristas, né? E os autônomos. Então aqui é o INSS que foi descontado de quem retirou prolabore, que é salário de sócio, e ou, né, pode ser um ou outro, autônomos. Tá? Então aqui o que nós descontamos de empregados e aqui o que nós descontamos de prolaboristas ou autônomos, ou seja, os demais funcionários sem vínculo empregatício que entraram aqui dentro como contribuintes individuais. Então essa parte aqui do segurado, ela é apenas a parte do desconto. Então o que eu descontei no resumo de folha, eu vou ter que passar para cá. Aqui então, se nós pegarmos aqui o resumo da folha de pagamento, nós percebemos aqui, ó, e eu vou abrir aqui a calculadora para te mostrar, nós percebemos aqui que foi descontado então, na rubrica 98,50, R$ 23,20. Então, R$ 23,20. Mais R$ 164,81 de INSS sobre férias coletivas. Então, eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque é o que eu descontei nos olerites dos empregados ou dos prolaboristas, por aí vai, e vou ter que repassar para o INSS. Depois foi descontado do INSS restante da folha de pagamento, na rubrica 98,60, o valor de R$ 2.417,69. Então, foi descontado sobre a folha de pagamento de salários o valor de R$ 2.605,70. Só que uma parte desse valor nós descontamos de sócios, que essa folha de pagamento tiveram contribuintes individuais, ó, tá? E uma parte nós descontamos de funcionários, só que no total R$ 2.605,70. Eu vou abrir aqui para te mostrar a folha de pagamento real dessa empresa, que daí você vai analisar aqui junto comigo qual que foi os cálculos que foram feitos sobre essa folha de pagamento de salários. Então estou abrindo aqui a própria folha de pagamento. Então aqui dentro da folha de pagamento, nós percebemos aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho, que além dos empregados normais, tá vendo? Nós também tivemos o Edmir e o Edivaldo, ou seja, ó, 2 prolaboristas, tá vendo? 2 sócios aqui, ó, na folha de pagamento. E o que isso quer dizer? Que o INSS que nós descontamos deles, nós calcularemos separadamente com o INSS que nós descontamos dos empregados, que no final das contas o valor será de R$ 2.605,70. Alguns sistemas de folha separam o valor descontado de INSS de empregados e o valor descontado de INSS dos contribuintes individuais. Essa folha de pagamento ela não separou, ela somou tudo. Então tá vendo aqui que foi descontado 513,01 para cada prolaborista? Então, 513,01 vezes 2 prolaboristas dá 1.026,02. Então eu vou lá, quanto que eu descontei dos contribuintes individuais? Eu tenho 2 prolaboristas, os 2 pagaram R$ 1.026,02, ou seja, R$ 513,01 para cada um. Como o total de desconto de INSS foi R$ 2.605,70 e os prolaboristas já pagaram R$ 1.026,02, a diferença foi descontada de quem? Dos empregados, tá? Seletistas. Então, se eu somar os dois, eu vou chegar em R$ 2.605,70, que foi a soma dessas 3 rubricas que nós fizemos aqui. Vale lembrar que muitos sistemas de folha, eles fazem o quê? Eles separam os valores de um para o outro. Tá? Esse sistema, ele somou tudo, por isso que eu te mostrei na folha de pagamento como identificar o valor para que você pudesse realmente separar esses valores aí dentro. Depois, parte patronal. Esse exemplo de cálculo que nós estamos fazendo, eu vou colocar até aqui, que ela é uma empresa do anexo 3, igual a minha. Então, ela não paga 20% sobre a folha de pagamento de salários, porque ela está enquadrada no anexo 3, que eu expliquei como pesquisar no bloco anterior.
Então, ela não pagará aqui 20%. Se ela fosse pagar 20%, ou seja, se ela estivesse no lucro real ou presumido, eu pegaria aqui a base de cálculo do INSS, a rubrica 9910, tá? Essa base se dá porque ele soma a base do INSS da empresa aqui no rodapé, ó, do holerite de todos os empregados, tá vendo? A base do INSS. Então, ele somaria essa base e multiplicaria por 20%. Então, não recolhido por ser do Simples, né? Por estar na classificação do Simples Nacional, ou eu vou colocar só assim, ó, classificação tributária Simples Nacional Anexo 3. Por isso que nós não recolhemos. 20% dos contribuintes individuais, a mesma coisa, tá? Aqui vamos falar de RAT vezes o FAP, né? Então vamos lá. RAT, risco ambiental do trabalho ou risco de acidente de trabalho, que é multiplicado pelo FAP, que é o fator acidentário previdenciário ou de prevenção. Essa empresa ela é do Simples e ela é do anexo 3. Como pesquisar então? Ela não vai pagar, ela só pagaria se ela fosse do lucro real presumido, ela só pagaria se tivesse FAP ajustado, mas eu vou colocar um exemplo de 1%, então ela não vai pagar, mas ela não vai pagar o RAT, tá? Porque ela está enquadrada no Simples Nacional. Mas como pesquisar o RAT? Se você vier aqui na IN 1867, nessa primeira que tem aqui, ó, é só abrir a instrução normativa. Se você descer aqui no final dela, eles colocaram o anexo 1, trazido lá pelo decreto 3048 de 99. Então, se você abrir aqui esse arquivo em Word, então anote aí, IN 1867. Se você vier aqui, então, você vai pesquisar pelo QNAE preponderante da sua empresa. O QNAE preponderante da minha empresa é 8599604. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl L para pesquisar. Então, Ctrl L. Então, 859906. Vamos ver se ele acha. 85, deixa eu ver como é que está aqui com o tracinho. 85.99.06. 85.99-06. Vamos ver se ele acha aqui. Vamos ver só o 85. Ah, 85 tem bastante. Aqui, ó. 8599-604. Ó, treinamento em desenvolvimento profissional gerencial. 1%. A alíquota do RAT, quem definiu foi a própria Previdência Social, nas alíquotas de 1, 2 ou 3%. 1 é risco mínimo ou baixo de acidente de trabalho, 2 é grau médio e 3 é grau máximo. Não é a empresa que define, é a própria Previdência e a Receita Federal através da legislação. Eu só não pagarei esses 1% sobre a folha de pagamento de salários porque minha empresa está no Simples e é do anexo 3. Se ela fosse, por exemplo, do lucro real presumido, você teria que vir aqui, verificar qual que é o seu RAT e ir lá na sua folha de pagamento mudar para que os encargos depois sejam calculados corretamente lá para frente. Então, eu expliquei como pesquisar e o que é. Então, o RAT aqui, ele é de 1%, tá? Pelo QNAE dele. Só que a empresa não pagará. Por que ela não vai pagar? Porque ela é da classificação tributária do Simples e ela não teve FAP ajustado. Então, o RAT é um percentual que vai de 1 a 3% que as empresas têm que recolher, porque se elas causarem acidente de trabalho e o empregado precisar de um afastamento, a Previdência terá dinheiro para esse custeio, para esse tipo de pagamento. Então, André, se a minha empresa fosse do lucro presumido real, eu iria então baixar aquele arquivo, ia verificar pelo QNAE preponderante e ia recolher. Não é só assim, você vai ter que, esse valor, ele poderá ser multiplicado pelo FAP. O FAP, você vai entrar aqui nesse site, tá? Você pode colocar aí no Google FAP Web, que ele vai te trazer aqui para esse site, tá? E o FAP, como o próprio nome diz, ó, fator acidentário de prevenção, é um multiplicador atuante calculado por estabelecimento que varia a alíquota do RAT. Então, o RAT é uma coisa
e FAP é outra coisa. O que acontece? O FAP, o governo pega um histórico dos últimos 2 anos da sua empresa. Então ele demonstra índice de rotatividade, ele demonstra acidente de trabalho, abertura de CAT, ele demonstra vários indicadores que no final das contas, a cada 2 anos, ele vai te dar uma alíquota, tá? De 0,5% a 2%. Se você tiver com uma alíquota de 0,50%, o seu FAP está ótimo. O seu histórico está muito bom. Se você tiver uma alíquota de 2%, tá péssimo. Quer dizer que ou está bloqueado por rotatividade, ou essa abertura de CAT, dentro do trabalho e por aí vai. E para consultar o FAP, você tem que acessar aqui, ó, acesse o FAP Web, tá? Ele vai falar que o site não é seguro, aí você vai só colocar o login, o CNPJ e a senha. Você tem que verificar qual que é a senha da empresa. Anote aí que é importante que até no máximo em outubro de cada ano você faça a pesquisa do novo FAP, porque as empresas, elas geralmente em novembro, elas contestam o FAP, quando elas não concordam com a alíquota. Então o FAP ele pode mudar uma vez por ano, ele pode ter até 4 casas decimais, por exemplo, depois da vírgula. Então eu já vi FAP de 1,3228% e por aí vai. Então coloque aí na sua agenda para todos os anos, até outubro, entre setembro e outubro, você pesquisar de novo a sua alíquota, para ver se mudou. Só que você só vai usar a nova alíquota a partir de janeiro do ano seguinte, não a partir de outubro, nem de novembro, e nem de dezembro, tá? André, e se, por exemplo, nesse exercício, o FAP tivesse dado 1,3256%? Ele multiplicaria por esse daqui, que aqui o ratio da minha empresa é 1, e ele multiplicaria por 1, e aí daria o quê? O FAP, o ratio ajustado. O que é o ratio ajustado? Quer dizer que houve uma variação com a multiplicação do FAP. Aí aqui, por exemplo, André, se meu FAP da minha empresa tiver 1, 1 vezes 1 vai dar 1, então, ou seja, não ocorreu variação. E como a empresa é do Simples Nacional, ela não vai recolher. Mas André, deu RAT 1, FAP 1 e a empresa não é do Simples Nacional. Como que eu calcularia esse percentual sobre a folha de salários? Você iria lá no seu resumo de folha, aqui, ó, e pegaria a base do INSS que foi utilizado. Ou seja, a soma dos rodapés, aqui, ó, da base INSS que está no rodapé do holerite de cada empregado, tá? Bom, ratio de agentes nocivos, aqui no próprio portal, aqui no SPED Tabelas do E-Social, tem uma tabela aqui, ó, deixa eu ver aqui qual que é o número dela, que fala sobre aposentadoria especial. É essa tabela aqui, ó, 23. Se você tiver um funcionário, claro que isso aqui precisa de laudos, de programas da área de SST, não é o DP que vai determinar isso daqui. Mas se você tiver, por exemplo, um funcionário que trabalha cometido ao risco biológico de benzeno, químico ou biológico, de benzeno, por exemplo, combustíveis, esse empregado trabalhará 25 anos, tempo de contribuição 25 anos, e a empresa terá que pagar sobre a tua remuneração base no INSS mais 6% de RAT. Por quê? Porque ele vai reduzir o tempo de trabalho, de contribuição, por um risco químico, físico, biológico que a empresa colocou ele lá. E o ratio de agentes nocivos são profissões que se aposentam com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. 15 anos de trabalho, a empresa pagará mais 12% por mês de ratio de agentes nocivos. 20 anos de trabalho, 9%, e 25 anos, 6%. Mas, André, tem caso que o funcionário com 15 anos de trabalho pode se aposentar? Tem sim. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Trabalhos em atividades permanentes no subsolo de minerações subterrâneas em frente de produção. Então, 15 anos de trabalho e a empresa pagará aqui mais 12% da sua base de cálculo do INSS. Então, ver se na empresa tem esses casos de RAT de agentes nocivos.
Aqui são valores pagos a cooperativas de trabalho, esse assunto é bastante extenso, tá? E é adicional de cooperativa. Aqui é a comercialização de produção, que no E-Social, quando é aquisição de pessoa física, ainda ficou para o E-Social, e quando é de PJ para PJ, na FD-REINF. Então, a comercialização de produção é uma retenção sobre, por exemplo, a sua empresa ela é uma pessoa jurídica, mas ela comprou produtos rurais como adquirente de uma empresa pessoa física, de um produtor rural pessoa física. Então, a sua empresa antes tinha que recolher 2,3% sobre a nota fiscal. Hoje ela tem que recolher 1,5% com a mudança de 2018. E isso é lançado em Cefip, só que no E-Social será lançado dentro de evento específico do E-Social. Aqui é o evento desportivo / patrocínio, que também passou a ser lá da EFD-REINF. Então, lá na Instrução Normativa 971/2009, fala de 5%, por exemplo, a sua empresa está patrocinando para uso de publicidade, marca, para a logomarca dela aparecer na camiseta de um jogador, vai depositar R$100.000 de propaganda. Então, ela vai jogar R$100.000 na Cefip, o Cefip vai calcular uma GPS de 5% desse valor, que é o que está na IN 971, e ela vai pagar os outros 95 mil para o time, tá? Então, evento desportivo / patrocínio está lá na Instrução Normativa 971/2009. Caso a tua empresa faça esse tipo de patrocínio, é importante, ou você trabalha em algum time de futebol profissional, é importante que você pegue a legislação e estude de forma completa, porque aqui na nossa semana do Departamento Pessoal, eu estou dando apenas alguns exemplos. Aqui nós temos uma retenção que também será lançada dentro da FD-REINF, lá das retenções. Então, a retenção da Lei 9.711 é o percentual que geralmente é utilizado de 11% sobre o valor da nota nos casos de cessão de mão de obra. Aí o que acontece? A prestadora, ao invés dela receber 100% da sua nota, ela vai receber só o 89% ou menos por cento, porque a tomadora ela já pegou lá uma parte, 11%, e já repassou. Aí ela vai usar isso como uma dedução, ou seja, como um crédito. Mas agora, no nosso próximo bloco, eu vou detalhar melhor para você aqui as deduções lançadas de GPS, para que a gente possa terminar essa GPS. Vamos lá? Continuando aqui, então, o nosso estudo e exemplo sobre os encargos, vamos agora falar sobre as deduções de INSS dentro de uma guia de GPS, ou agora a DARF Previdenciária, lá na DCTF Web. No bloco anterior eu estava falando sobre retenções, retenção da Lei 9.711/98. Essa retenção, em resumo, tá? Então, resumidamente, é uma retenção originada por cessão de mão de obra. Então, uma empresa prestadora que cede mão de obra para outra empresa tomadora, essa tomadora, quando ela vai pagar a sua nota fiscal da prestação de serviços, ela retém ali geralmente 11% de INSS e já repassa para a Previdência, que é a lei da responsabilidade solidária. Porque se a prestadora não pagar a Previdência, a tomadora, que é a contratante, não terá essa responsabilidade, mais porque ela já reteve, já antecipou esse crédito previdenciário. E aí, como a prestadora teve esse desconto na sua nota fiscal, ela vai lançar dentro da sua GPS como uma dedução, ou seja, vai entrar como um crédito previdenciário, porque a sua tomadora já foi lá e já repassou. Então, essa retenção aqui seria no caso de empresas prestadoras de serviços. E aí nós temos aquele dinheirão de salário família daquela tabela. O salário família, no final das contas, quem paga é a Previdência Social.
Então, se, por exemplo, tivesse aparecido aqui no resumo de folha de pagamento o salário família, a empresa descontaria da sua guia previdenciária. Mas aqui, ó, nos proventos, dá para a gente perceber que a empresa ela não pagou para nenhum filho até 14 anos, né, de algum funcionário na empresa, salário família por causa dos salários, da tabela do salário família. Então, ela não vai recolher. E por que tem salário família barra maternidade? Porque o valor da remuneração das funcionárias de salário maternidade já há muito tempo é pago pela empresa. Então, a empresa ela paga para a funcionária e desconta da sua guia de INSS. Então, entra como um crédito aqui na parte das deduções. E aqui no resumo de folha, não apareceu aqui esse crédito como dedução, tá? Então, não foi pago, só foi pago o salário normal. Se tivesse sido pago salário maternidade, esse valor entraria aqui como uma dedução. E aqui são compensações, ou seja, são sobras, principalmente sobras de crédito previdenciários, que isso é bastante amplo também, que nós falamos, nós temos suspensão, compensação, nós temos exclusão, nós temos vários tipos aqui de crédito, outros créditos previdenciários, através de mandado de segurança, ou tipo de processo e por aí vai, mas geralmente são créditos de previdência que sobram entre um mês e outro, ou alguns meses e outro. Na CEFIP também, quando tem caso de desoneração da folha de pagamento, é utilizado como no campo compensação para não pagar os 20% ou pagar uma parte dos 20%, tá? Então aqui nós temos um exemplo bem simples, bem básico. Não dá para aprofundar em apenas uma aula, é um curso inteiro falando sobre todos os aspectos disso daqui. Mas aqui dentro do valor da recolher, nós teremos só dois valores, que será esse aqui e esse aqui, por enquanto. E aí vamos para outras entidades. A empresa ela não pagará outras entidades porque ela está enquadrada no Simples Nacional. E o que são as outras entidades? São também conhecidas como terceiros. Então, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação e por aí vai. Eu tenho aqui uma tabela que eu gosto bastante de usá-la, que é uma tabela que fala de códigos e alíquotas de outras entidades. Primeiro você tem que saber qual que é o código de FPAS ou FPAS da sua empresa, que significa Fundo de Previdência e Assistência Social. Então, se a sua empresa for uma indústria, por exemplo, de transporte rodoviário, empresa de escritório, de depósito e entrega industrial, telecomunicações e por aí vai, ela será o código 507. Então, ela pagará 2,5% para o salário educação, 0,2% para o INCRA, 1% para o SENAI, 1,5% para o SESI, 0,6% para o SEBRAE, totalizando 5,8% de outras entidades. Se ela for a 515, ela pagará também 5,8%, olha só que algumas entidades aqui serão diferentes do código 507, tá? Então, se ela for 515, principalmente são as empresas de comércio, turismo, hospitalidade, tá vendo? Ó? Então, você tem que verificar aqui dentro da legislação qual que é o código do FPAS ou FPAS da sua empresa, e aí você descobrirá quais serão as entidades que a sua empresa terá que recolher. Nós só não recolheremos porque essa empresa ela é do Simples Nacional. Então, o total do seu INSS será esse valor mais outras entidades, mas como não tivemos outras entidades, vai dar uma GPS de R$ 2.605,70 para o governo. Preenchimento da GPS. O código é muito importante, você não preencher o código errado. Empresa do Simples paga um código 2003 ou 2003. Essa tabela de códigos está lá no site da Receita Federal. Então, competência é o mês e o ano, tá? Que você vai recolher.
Identificador é o CNPJ da empresa, valor do INSS, R$ 2.605,70. Valor de outras entidades, nós não temos aqui, ó, valores de outras entidades, tá vendo? Então, 0. Juros e multa, então, por enquanto não temos, e o total. Então, como nós não temos outras entidades, se você percebeu que outras entidades vêm no campo separado, né? Na DCTF Web, ele separou mais ainda, ele separou por entidade, não no total. E aqui vem os dados da empresa, né? O endereço, a razão social, e o endereço sempre no dia 20 do mês seguinte, porque a Previdência Social, ela é regime de competência e não regime de caixa. O que eu descontei de empregado no mês, eu vou repassar para a Previdência no outro mês. Então, a parte de encargos é bastante amplo. Eu quis demonstrar aqui um exemplo básico para você já iniciar os seus estudos ou dar uma atualizada em relação aos encargos sobre a folha de pagamento, mas nós temos retenções, compensações, desoneração da folha, aquisição e comercialização de produção rural. Nós temos uma infinidade de outros pontos legais para tratarmos sobre os encargos, principalmente construção civil e por aí vai, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final da aula. Espero ter contribuído de alguma forma, mesmo passado um exemplo bem básico e bem simples de encargos. E nos veremos amanhã no cálculo do holerite da funcionária Luísa. Um abraço e até amanhã.